Bom dia, meus queridos irmãos. É de facto uma alegria, uma oportunidade de nós podermos continuar a estudar a Palavra de Deus ao domingo e damos graças a Deus por podermos estudar a Bíblia. E neste momento nós vamos ter uma palavra de oração para começarmos a nossa classe de Escola Bíblica Dominical. Querido Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pelo teu grande amor nas nossas vidas, pelo nosso cuidado, porque tu nunca te esqueces de nós, ó Deus, e porque temos a tua palavra para meditar, para estudar, para aprender, para termos mais conhecimento daquilo que tu és e daquilo que tu fazes na nossa vida, ó Deus. Vem nos abençoar e vem estar connosco neste momento. Nós oramos no nome santo e bendito do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos, então nós hoje vamos ter uma lição baseada no livro de um profeta, o profeta Naum. Não vamos continuar o estudo que estávamos a fazer na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, para não interrompermos o nosso currículo, devido ao facto de alguns irmãos não nos poderem ver nem acompanhar desta maneira, portanto pela internet. Por isso, nós vamos retomar o estudo da Epístola aos Efésios quando estivermos reunidos na igreja, quando Deus assim o permitir. Ora, como dissemos, vamos então ter um novo currículo, vamos começar estudando os profetas menores. Eles são menores não porque, devido à sua estatura mais pequena, ou porque são menos importantes do que os outros, mas eles são menores porque os seus livros são livros mais pequenos. Ora, nós hoje vamos estudar o profeta Naum, que é um livro que tem apenas 3 capítulos. Ora, Naum é o livro que nós hoje vamos estudar. O autor deste livro, que está inserido, como dissemos, na secção dos profetas menores, o autor então deste livro é o profeta Naum. E o nome de Naum significa conforto. Ora, o propósito deste livro, ao ser escrito, foi confortar Judá e anunciar os julgamentos futuros de Deus contra a cidade de Nínive. Ora, a atividade profética de Naum ocorreu entre 663 e 612 a.C. Portanto, este é um profeta do século VII a.C. O livro de Naum, que geralmente não é um livro muito estudado nem muito referido, fornece-nos informações muito importantes para que nós possamos compreender o passado, o presente e o futuro. E também para que possamos compreender que a história não acontece simplesmente por acaso, ela é determinada pela vontade e pelo poder de Deus. No início do livro, desde o versículo 2 ao versículo 8, que nós hoje também vamos estudar, nós encontramos como que um hino de louvor, em que o profeta louva a Deus pelo seu glorioso poder ao julgar os seus inimigos. Então nós aprendemos neste livro que o poder de Deus, bem como a orientação que ele dá à história, estarão de acordo com o seu caráter do Deus da aliança. Ele ordena total submissão em todos os lugares e a todas as pessoas, e rejeitar a Deus e o seu governo leva à destruição, leva ao caos, leva à perdição. A rebelião contra Deus leva sempre à ira divina e resulta numa justa retribuição por causa dessa mesma rejeição. Deus é paciente, de facto, como nós vamos ver, mas ele não é fraco e ele não se deixa escarnecer, por isso Deus não tolera para sempre o pecado. Através da sua palavra dinâmica, ele vai ditando os acontecimentos da história e assim Naum proclamou a destruição da cidade de Nínive e convidou o seu povo para uma alegre celebração desse acontecimento, mesmo muito antes de ele ter ocorrido. Em suma, não são os poderes deste mundo que determinam o curso da história, como muitas pessoas podem pensar, mas somente Deus dirige a história. Nínive era uma cidade muito importante. Ela era a capital da Grande Assíria, mas Nínive era uma metrópole perversa, com uma ânsia
inescrupulosa de poder e de domínio. Nínive era uma cidade com uma grande força militar e também era, na altura, muito condenada por falta dos escrúpulos que tinha nas práticas comerciais e no seu materialismo insaciável, e também era uma cidade muito perversa, muito cruel, e por isso ela não iria escapar ao julgamento de Deus, ao julgamento divino. Ora, o julgamento, no entanto, não é a palavra final do Senhor. Os seus atos de retribuição são também os atos do julgamento redentor que estão ao serviço do seu amor pelo seu povo. O nosso Deus destrói as forças do mal com o propósito de fazer renascer um novo mundo de liberdade, paz e um conforto duradouro para aqueles que nele confiam. Apesar de não ser um livro de profecias messiânicas, ele aponta também para Cristo. Estas expectativas de julgamento do mal e de salvação para o povo fiel são cumpridas finalmente em Cristo, Jesus, e nós sabemos que Jesus e os seus apóstolos declararam a salvação para o povo de Deus e o julgamento para os inimigos de Deus. Ora, quando Cristo voltar, segundo a sua palavra, ele destruirá sem dúvida todos os poderes contrários e entregará o reino ao seu Pai, para que Deus seja tudo em todos, como diz o apóstolo Paulo quando escreve aos Coríntios. Então, a nossa lição de hoje, que é baseada em Naum, no capítulo 1, desde o versículo 1 até ao versículo 8, tem como título Deus é. Deus é. O que é que Deus é? Deus é intransigente no que concerne à sua santidade perante tudo o que não é santo, mas ainda assim Deus é um refúgio para todos os que nele se refugiam. Deus é um refúgio para todos aqueles que nele se refugiam. E posto isto, nós vamos entrar no nosso texto, porque já fizemos uma breve abordagem do livro de Naum e do seu propósito, e vamos então entrar dentro do nosso estudo, aprofundando assim o texto de que falámos. Iremos ler então em Naum, no capítulo 1, em primeiro lugar, desde o versículo 1 até à primeira parte do versículo 3. E diz assim a palavra do Senhor. Sentença contra Nínive, livro da visão de Naum, o Elcocita. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio a irar-se, mas grande em poder, e jamais inocenta o culpado. Ora, sentença contra Nínive, livro da visão de Naum. Parece-nos aqui que esta parte, ou o livro de Naum, tem dois títulos. Um deles é Sentença contra Nínive e o outro título do livro é Livro da visão de Naum. Ora, a palavra visão identifica a mensagem como palavra profética da parte de Deus, e a mensagem era um aviso urgente à cidade de Nínive e ao mesmo tempo era uma mensagem de conforto para o povo de Deus. Por isso, ou seja, era uma mensagem de conforto para o povo de Deus e para todos aqueles que sofriam a crueldade dos assírios. Então, o castigo dos assírios por Deus seria um conforto para aqueles que sofriam à mão desta nação. Então, a visão ou a profecia de Naum veio como uma visão dada por Deus, não era a palavra do profeta, mas era uma visão dada por Deus que ele registou num livro ou num rolo, que foi o livro portanto, da sua autoria, o livro de Naum. Ora, diz-nos ainda no versículo 1 que ele era o Elcocita. Ora, ele era natural de Elcos, uma cidade, uma vila, uma povoação que ficaria na região de Judá, mas cuja localização não é conhecida.
Nós não temos mais nenhuma informação sobre o profeta, até porque isto era uma característica dos profetas, é que o foco não era as suas vidas, mas o foco era a mensagem do Senhor para o seu povo. Então, nós encontramos aqui o foco na mensagem que Deus tinha para o seu povo. E no versículo 2, começa então falando, no versículo 2 e no versículo 3, começa então falando de algumas características de como Deus é. Ora, como é que Deus é? Diz-nos o versículo 2 que o Senhor é Deus zeloso. E o zeloso é a primeira palavra que nós encontramos aqui para caracterizar Deus. Deus é zeloso. Ora, o zelo é uma reação apaixonada de Deus contra qualquer violação à sua santidade ou qualquer tentativa de dividir a sua glória por outros. Portanto, o zelo de Deus é o cuidado de Deus, que é o cuidado de Deus para que realmente Ele possa defender aquilo que Ele é, a sua essência, o seu caráter divino. Depois diz-nos que Deus é zeloso e vingador. E depois tem ainda outra vez a dizer o Senhor é vingador. Há uma repetição para enfatizar esta verdade, dizendo que o Senhor é vingador. Ora, sem dúvida, isto refere-se àquilo que o Senhor ia fazer para com o povo que estava a oprimir outro povo, ou outros povos, como era o caso do povo, portanto, do povo de Deus. Então, este zelo de Deus vai determinar a ação de Deus contra os inimigos que oprimiam o seu povo, que oprimiam o povo de Israel. E isto é, se nós pensarmos que um pai amoroso também faz tudo para defender a sua família, os seus filhos, ora, nós podemos pensar que assim Deus também está a defender a sua família, aqueles que lhe pertencem, aqueles que são seus. Portanto, Ele vai exercer vingança sobre os inimigos que maltratem os seus filhos. Deste modo, a cidade de Nínive, esta cidade cruel, sanguinária, perversa, portanto, esta cidade que era na altura símbolo de crueldade, vai em breve sofrer a fúria e a justiça de Deus, a justiça do verdadeiro Deus. Portanto, diz o profeta, o Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários. Portanto, a Assíria, portanto, Nínive era a capital da Assíria, Deus toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. Depois o versículo 3 diz-nos, o Senhor é tardio a irar-se. Ora, isto mostra-nos que Deus não se zanga por qualquer coisa. Ou seja, Deus é tardio a irar-se. Ele é paciente. Ele é demasiado não, mas ele é paciente para dar oportunidade para que as pessoas se arrependam, para que a cidade se arrependa. Ora, nós sabemos que no tempo de Jonas, esta cidade também recebeu a mensagem de Deus através do profeta Jonas, arrependeu-se, mas o seu arrependimento foi, como se costuma dizer, só de boca dura. De volta, eles voltaram a ser realmente perversos, cruéis, sanguinários e todas estas coisas, desagradando assim a Deus e oprimindo o povo de Deus. Então, o nosso Deus é um Deus que tarda a irar-se. Ele não exerce vingança por uma coisa qualquer, ou sem uma razão muito forte e sem dar antes oportunidade para o arrependimento. Portanto, ninguém deve pensar que a paciência de Deus não tem limites e nunca acaba. Quando a sua paciência se esgota, como nós podemos ver aqui, como diz o versículo 3, o Senhor é tardio a irar-se, mas Ele é grande em poder. Então, quando a sua paciência acaba, o Senhor mostra o seu poder. Na verdade, Ele é onipotente. E tal como o escritor de Hebreus diz, no Novo Testamento, tremenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Meus irmãos, nós não queiramos ter esta experiência
que teve a cidade de Nínive no ano 612 a.C. e que tem todos aqueles que realmente não se arrependem dos seus pecados e não se voltam para Deus. Diz em Hebreus 10:31, coisa terrível é cair nas mãos do Deus vivo. Ou então, outra versão diz que horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Na segunda epístola de Pedro, no versículo 3:9, diz ainda, meus irmãos, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. E o motivo pelo qual Deus é paciente é porque Ele deseja que todos venham a arrepender-se e sejam salvos. Então, nosso Deus, que é um Deus zeloso, é também um Deus soberano. E vamos então agora ler no versículo, a partir da última parte do versículo 3 até ao versículo 6. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar, e mingua todos os rios. Desfalecem Bazã e o Carmelo, e a flor do Líbano se murcha. Os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem, e a terra se levanta diante dele. Sim, o mundo e todos os que nele habitam. Quem pode suportar a sua indignação? E quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo, e as rochas são por ele demolidas. Ora, então, perante estas qualidades eternas, não vai proclamar a soberania de Deus. E para enfatizar a sua mensagem, o profeta vai aplicar um exemplo da natureza com as suas forças que desafiam o controle humano, mas mostram o poder do Senhor. Ninguém pode controlar a natureza, mas Deus pode. Deus é soberano sobre a natureza. Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele é o Criador, Ele é o sustentador de toda a natureza. E podemos ver aqui que Ele controla as tempestades e as nuvens, e como diz aqui no versículo 3, e as nuvens são o pó dos seus pés. Ora, o Senhor caminha por cima das nuvens, Ele está acima de todas as coisas e Ele controla a natureza. As nuvens são apenas a poeira levantada pelos seus pés. Ora, o versículo 4 continua falando sobre o controle de Deus sobre a natureza, dizendo que Ele repreende o mar e o faz secar. Certamente que não havia nenhum israelita naquele tempo que não se lembrasse daquilo que estava escrito sobre aquilo que Deus fez quando foi a passagem dos israelitas do Egito para a terra prometida, quando Deus abriu o mar para o povo passar. E diz, repreende o mar e o faz secar, e mingua todos os rios. Desfalecem Bazã e o Carmelo, e a flor do Líbano se murcha. Ora, podemos ver aqui realmente o poder de Deus sobre a natureza. O Senhor fez recuar o mar, mas também Ele pode esvaziar grandes extensões de água, pode secar vegetação abundante, como era o caso da vegetação que existia no Monte Bazã e no Monte Carmelo, e também nos lugares férteis do Líbano. Portanto, todas estas coisas o Senhor pode fazer secar. A descrição feita por Naum também de montanhas a tremer e colinas a derreterem evoca imagens de terremotos e vulcões, acontecimentos naturais que aparecem sem misericórdia e podem alterar a paisagem de um momento para o outro. Ora, Naum falava destes acontecimentos como o mundo a estremecer perante a majestade do Senhor. E depois ele faz aqui estas perguntas retóricas. Quem pode suportar a sua indignação? E quem subsistirá diante do furor da sua ira? Quem pode suportar a sua indignação? E quem resistirá, ou quem subsistirá diante do furor da sua ira? Ora, isto são realmente perguntas retóricas que o profeta está a fazer, e ele, portanto,
faz estas perguntas para enfatizar a impossibilidade de qualquer pessoa, ou até de uma grande nação como era a Assíria, a impossibilidade de se opor ao julgamento de Deus. Portanto, não há homem, não há nação mais poderosa, por mais poderosa que seja, que possa conter a ação de Deus sobre a natureza e o seu poder. Portanto, todas estas imagens estão aqui apresentadas nestes versículos, são utilizadas por Naum para chamar a atenção e avisar os inimigos de Deus. Por acaso os assírios pensavam que podiam enfrentar a ira do Senhor, do Deus Todo-Poderoso, do Deus Soberano? Certamente que eles não podiam zombar daquele que comandava as forças mais poderosas da natureza. E como pergunta, e quem subsistirá diante do furor da sua ira? Quem subsistirá? Logicamente que a resposta era ninguém. Ninguém pode subsistir diante do furor da sua ira. E diz ainda no versículo 6, a sua cólera se derrama como fogo e as rochas são por ele demolidas. Ora, nós temos aqui uma descrição poética muito bonita da soberania de Deus. Então, o Deus que é zeloso também é o mesmo Deus que é soberano e é também um Deus que tem uma característica que todos nós, filhos seus, conhecemos bem. No versículo 7 diz-nos, o Senhor é bom. Ora, o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. Ora, o nosso Deus é um Deus zeloso, o nosso Deus é um Deus soberano e o nosso Deus é um Deus bom. Ele conhece os que confiam nele. Então, diz-nos que o Senhor é bom, é uma fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. Esta mesma verdade está descrita no Salmo 46, versículo 1, que diz que esqueci-me agora, mas vou-me lembrar, Salmo 46, 1, portanto mais à frente eu já digo, os irmãos conhecem certamente, não me podem dizer, senão eu sei que já todos estariam aí a dizer o que é que diz o Salmo 46, 1, é muito parecido com este versículo aqui no versículo 7, e eu já agora vou abrir, Salmo 46, 1, porque não me lembro e não quero deixar de referir, e diz assim, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, um versículo muito conhecido, que de alguma maneira faz lembrar as palavras de Naum aqui no versículo 7. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, diz o salmista. E Naum, o profeta, diz, o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. Ora, penso que todos nós conhecemos esta característica do nosso Deus. Deus é bom, o Senhor é bom. Também o profeta Joel, no capítulo 2, versículo 13, ele dizia que o Senhor estende a sua bondade a todos aqueles que o buscam. E sem dúvida nós temos este conhecimento de Deus e esta experiência na nossa vida. Deus é bom. É fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. Ora, sem dúvida conhecemos que Deus é bom, mas sabemos que a bondade de Deus foi manifesta através do Senhor Jesus Cristo, o Deus encarnado, que deu corpo à completa bondade divina, oferecendo a salvação do pecado a todos aqueles que creem nele. Em Tito 3, 4 a 7, nós lemos assim, meus irmãos. Tito 3, 4 a 7. E diz assim, aqui em Tito, quando, porém, se manifestar a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Então podemos ver que a bondade de Deus,
se manifestou de uma maneira sublime na pessoa do Senhor Jesus Cristo, aquele que na plenitude dos tempos veio para que nós pudéssemos ser salvos. E por isso nós hoje dizemos que Deus é bom, infinitamente bom. E esta é uma das características de Deus. Em João, portanto, na carta de João, nós lemos que Deus é amor. E esta é a essência de Deus. Esta é a essência do caráter de Deus. Deus é amor, Deus é bom e, de facto, nós temos este Deus maravilhoso na nossa vida, que é fortaleza no dia da angústia e que conhece os que nele se refugiam. Então, Deus conhece o seu povo e Ele é bom para o seu povo. Então, características deste Deus maravilhoso que não está a apresentar é que Deus é um Deus zeloso, Deus é um Deus soberano, Deus é um Deus bom e Deus é um Deus justo. E para terminarmos a nossa classe de hoje, nós vamos ler ainda o versículo 8. E o versículo 8 diz o seguinte: mas com inundação transbordante acabará de uma vez com o lugar desta cidade. Com trevas perseguirá o Senhor os seus inimigos. Mas com inundação transbordante acabará de uma vez com o lugar desta cidade. Com trevas perseguirá o Senhor os seus inimigos. Ora, portanto, estas imagens que encontramos aqui neste versículo 8, nomeadamente a imagem das trevas, são imagens que estão associadas com o julgamento de Deus. Os assírios tinham construído o seu império e a sua capital com derramamento de sangue, com crueldade, com brutalidade. Ora, Nínive era o símbolo da ausência de Deus, do pecado, da violência e da injustiça. A cidade de Nínive enriqueceu à custa das nações conquistadas e devastadas, assaltadas e pilhadas, com muita crueldade. Mas o Deus zeloso, um Deus soberano, um Deus justo e bom, não iria permitir que o mal durasse para sempre. A paciência de Deus com Nínive tinha chegado ao limite, tinha chegado ao fim. A cidade em breve iria ser destruída por uma vaga avassaladora da justa ira de Deus. E isto veio a acontecer com a invasão babilónica no ano de 612 a.C., em que a cidade de Nínive foi pilhada, foi devastada. Ora, Deus, como diz a palavra, não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. E Nínive conta a história, que veio exatamente a colher aquilo que semeou com o seu pecado e com a sua crueldade. Então Deus, o nosso Deus, é um Deus zeloso, é um Deus soberano, é um Deus bom e é um Deus justo. É este o nosso grandioso Deus. E por isso, como nós o conhecemos, sabemos que só Ele é digno da nossa fidelidade e da nossa adoração. Ele trabalha cada dia a nosso favor para nos guardar, para nos proteger e para nos livrar do inimigo. Ele controla a sua criação e Ele está dirigindo todos os acontecimentos para a sua glória. O refúgio na sua salvação, como fala o profeta Naum no versículo 7, sobre que Ele é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. Ora, o refúgio na sua salvação, cumprido na pessoa do Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, é a nossa única esperança. Como crentes, nós podemos verdadeiramente confiar que todas as injustiças que sofremos hoje, sejam elas de que natureza forem, mas todas as injustiças que nós sofremos e testemunhamos no mundo em que vivemos, no fim, elas serão corrigidas pelo nosso bom Deus. Neste tempo difícil de pandemia, sem capacidade humana para controlar aquilo que está a acontecer, que nós possamos ser confortados e confortar outros com a mensagem que Naum nos traz. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece aqueles que confiam nele. Vamos orar. Nosso bom Deus, nós te queremos louvar e agradecer pela tua palavra e pela certeza que nós temos que tu és bom, que és fortaleza no dia da angústia e que conheces a cada um de nós.
Ó querido Deus, vem consolar o teu povo, ó Deus. Vem ser o nosso conforto, ó Deus. Vem ser a nossa alegria no tempo que estamos a viver. Pedimos a tua bênção para esta semana que está a iniciar. Pedimos que tu possas abençoar o teu povo e que nos possas trazer a tua paz, a tua alegria, o teu amor aos nossos corações. Mais uma vez te agradecemos pela tua palavra e pelas bênçãos que ela nos traz à nossa vida. Oramos no nome santo e bendito do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.